Especial Autárquicas, Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Nos próximos dias vão passar por aqui os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Paredes de Cora. Vítor Paulo Pereira, atual presidente de Câmara, volta a ser candidato pelo PS. Na apresentação pública da candidatura, encheu por completo o Centro Cultural local. Nesta corrida transporta o lema Cora é ousadia, trabalho, terra, gente, amor, vida e ousadia. Não faltou a este Presidente de Câmara durante 4 anos. Irreverente, de um estilo muito próprio e que todos lhe conhecem, Vítor Paulo Pereira falou de Paredes de Cora pelo país e pelo mundo. Hoje está aqui connosco. Sr. Presidente, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a recandidatar-se nestas eleições autárquicas? Não vou dizer que não sei, mas também seria completamente irracional, depois de um mandato, acho eu, bem conseguido e com uma avaliação muito positiva por parte das pessoas, também seria insensato, imprudente e até imaturo do ponto de vista político abandonar um projeto ao fim de 4 anos. E eu concordo com a limitação de mandatos, mas acredito que para fazer um trabalho bom e para ver resultados substanciais precisamos de 8 anos no mínimo e de 12, então de facto já dá para fechar um ciclo. E portanto também foi outra coisa que também é importante na minha recandidatura, é sentir que aquilo que estamos a fazer tem sentido, que tem uma avaliação muito positiva por parte das pessoas, e depois isto também nos deixa, do ponto de vista político, eu diria com vontade de fazer mais, porque muitos dos projetos que no futuro serão concretizados, as sementes estão lançadas, e uma sementeira é preciso cuidar, tratar, e naturalmente que nós também estamos a tratar do futuro nesta altura. Sr. Presidente, desde muito cedo que a sua recandidatura se tornou óbvia para os socialistas do Conselho e do Distrito. Como é que encara esse facto? Sim, isto pode parecer propaganda política, mas é verdade que a recandidatura a partir de certa altura era mais que certa, porque a avaliação que nós sentíamos da rua, da boca e do coração das pessoas era notória e era importante, e naturalmente que as estruturas políticas costumam ser inteligentes, e depois também há aquela velha máxima de que a equipa que ganha não se mexe, que foi precisamente o que aconteceu aqui em Paredes de Cora. Precisou de muito tempo para pensar ou foi fácil? Não, eu já disse isso até uma vez numa entrevista na televisão, que as pessoas pensam que o tempo político tem uma velocidade que muitas vezes ultrapassa o desejo e até o planeamento e a vontade das próprias pessoas. Eu costumo dizer que eu nunca me sentei, nunca tive uma conversa séria com a minha mulher na altura em que decidi ir para a política, porque as coisas foram entrando na nossa vida de forma paulatina e progressiva, e naturalmente que eu ia muitas vezes à mesa de jantar ou muitas vezes numa conversa de carro, íamos falando os dois, mas sem abordar os assuntos com uma profundidade quase de uma decisão que tínhamos que tomar numa noite ou ao fim de determinada conversa. Não, as coisas acontecem na política de forma natural, e muitas vezes as coisas ultrapassam os próprios atores políticos, e muitas vezes as pessoas na televisão pensam que é tudo muito racional, planeado, e muitas vezes as coisas acabam por fruir, por andar, e ultrapassa-nos. Portanto, não foi uma decisão que eu diria ponderada, era quase como natural. Se nós fizermos um bom trabalho, quando se faz um bom trabalho, não se abandonam as coisas, ou seja, quando se começa a fazer um bom trabalho, continua-se para preparar melhor o futuro e para que outras coisas melhores venham. Muito bem, vamos então ao que interessa nesta entrevista. Recordo aos nossos ouvintes que a Rádio Valdominho já ouviu há um ano todos os presidentes de Câmara do Valdominho, em género de entrevista com o balanço do mandato. Vítor Paulo Pereira foi um desses entrevistados. Debruçamos agora sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é como quem diz o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente,
mas vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já pelo item que o Sr. Presidente da Câmara tanto tem defendido em cada discurso, em cada mensagem eleitoral, o emprego. Aumentar o emprego em Paredes de Coura nos próximos 4 anos é certamente uma meta para a sua equipa, Sr. Presidente. Como é que pretende fazer? Eu acho que o emprego deve ser sempre um cuidado permanente, até porque, mais uma vez, as pessoas é que ainda não percebem isto, o mundo está sempre em constante mudança, é volátil. Eu até digo às vezes, quando fazemos obras arquitetónicas na Câmara, que em Paredes de Coura acabou o ciclo de fazer espaços específicos para funções específicas, porque as funções são ultrapassadas muitas vezes pelo próprio tempo. Então o que é que temos que fazer? Espaços flexíveis, que inicialmente até poderiam ter um objetivo principal, mas ao fim de 4 anos podem ser transformados e ter flexibilidade e dinamismo para serem transformados noutras funções. Quer dar um exemplo real ou fictício? Há muitos exemplos, para não complicar. E falo da mudança e da flexibilidade em que nos temos que adaptar. No emprego é a mesma coisa. Nós até poderíamos adormecer depois do sucesso que tivemos na captação de investimento do primeiro mandato, mas não o podemos fazer. Temos que continuar a compreender o tempo dos empresários, acompanhá-los nos processos, muitas vezes de implantação das zonas industriais, que são processos burocráticos, às vezes é um calvário, e se nós o fizermos junto da administração com eles ao nosso lado é muito mais fácil, e naturalmente também a Câmara ter velocidade institucional, porque o mundo da captação do investimento, mesmo no Distrito de Viana do Castelo, é muito competitivo. É evidente que eu acho que no futuro, se calhar, terá que haver aqui um trabalho de maior concertação e de maior colaboração, porque também não faz sentido cada concelho andar numa luta competitiva com os concelhos vizinhos, quando podemos ter um plano global de captação de investimento. Mas Paredes de Coura vai continuar a fazer o seu trabalho, porque o emprego de facto foi o grande sucesso, e ao contrário do que as pessoas pensam, foi aquilo que permitiu que muitos dos nossos jovens se fixassem em Paredes de Coura. E além do mais, também alguns dos jovens de Paredes de Coura que trabalhavam nas zonas industriais vizinhas também estão a regressar a Paredes de Coura. E naturalmente que nós temos que continuar com este trabalho. Não é por acaso que uma das, eu não gosto de chamar promessas, mas um dos compromissos que nós temos no nosso programa eleitoral é que já estava pensado e planeado neste mandato, que é a ampliação e a requalificação das áreas industriais. Muito bem, vamos agora para lá. Durante este mandato houve um aumento de exportações de 700%, é um número que marca o seu mandato. Sr. Presidente, como é que está essa ligação às zonas industriais de Paredes de Coura, da A3? De facto é uma ligação inteligente que faz, porque as pessoas muitas vezes dizem que a Câmara de Coura comunica e comunica bem, e isso é que ajuda também muitas vezes. Só incautos ou pessoas que não percebem absolutamente nada de política é que não percebem que no mundo atual a comunicação é fundamental. Agora, a comunicação é fundamental, mas também é mudar a realidade, porque quando há um desequilíbrio entre o marketing e aquilo que se faz na realidade, naturalmente que as coisas não vão muito longe. Mas o que tem acontecido em Paredes de Coura é que nós temos mudado a realidade, as exportações aumentaram de facto de uma forma que eu diria até brutal, e naturalmente que com uma comunicação boa não fazia sentido que Paredes de Coura não fizesse do programa do governo para acudir àqueles pequenos troços de ligação aos parques industriais. E como é que estão? Eu aqui gostaria também de explicar às pessoas que já o anterior governo, não sei se algumas pessoas, eu sinceramente não sei, diz que a candidatura que fizeram foi uma atrapalhada, mas já o anterior governo tinha tentado conseguir essas ligações aos parques industriais e não conseguiu. Naturalmente que depois o PS continuou a fazer força, e o PS, por vontade própria, lança o programa de valorização das áreas industriais. E Paredes de Coura entrou nesse programa, que no fundo que esse programa é uma pole position de 12 áreas industriais com vitalidade industrial e com vida industrial, que o governo decidiu
premiar, e Paredes de Coura faz parte desse grupo. Mas Paredes de Coura faz parte desse grupo restrito, porque Paredes de Coura, de facto, do ponto de vista industrial, foi um exemplo para o país. Aquilo que nós fizemos, e eu também agora tenho que ser modesto, nem eu pensava eventualmente conseguiria fazer no início do meu mandato. E por isso é que as pessoas podem estar descansadas, porque isto não é pesca à linha. Ou seja, Paredes de Coura faz parte de um programa onde estão câmaras do PS e do PSD. E naturalmente que a ligação ao parque industrial vai acontecer. Aliás, nós já temos o projeto feito, e só estamos à espera de um parecer para que o projeto seja posto a concurso. As máquinas ainda estarão no terreno este ano? Neste ano não, neste ano é completamente impossível, e até seria muito, sei lá, agora perto das eleições estar a fazer isso também seria demagógico, mas que as pessoas de Paredes de Coura podem estar descansadas, porque no fundo não é uma decisão governamental à medida de Paredes de Coura, é uma decisão governamental à medida das zonas industriais que tiveram nestes últimos 4 anos maior vitalidade, e nós fazemos parte desse programa. Não é uma promessa política individual, é um facto. É um facto. Sr. Presidente, a sua fórmula é mais emprego, mais pessoas. Acredita que pode ser finalmente o grande herói, entre aspas, ou não, que vai inverter esta curva demográfica? Eu sou direto a falar para as pessoas, e as pessoas muitas vezes até dizem que sou acusado de ter um discurso que eu diria que as pessoas mais simples têm dificuldade de perceber. Eu também, as pessoas mais simples é uma forma às pessoas com menos cultura, porque as pessoas simples podem ter cultura, não ter cultura, não tem nada a ver com isso, mas as pessoas perceberão o que eu digo, que é estar a prometer que podemos mudar a curva demográfica, que vamos ter aldeias gordas, cheias de pessoas, como antigamente. Isso é propaganda do mais baixo nível, e a propaganda demagógica, que eu diria uma propaganda demagógica inconsequente e que as pessoas percebem. O que é que nós temos que fazer? Eu disse-o na primeira entrevista que dei à vossa rádio. Ao fim de 12 anos, se eu em Paredes de Coura tiver mais um habitante, isto quer dizer que eu cumpri o meu papel. E este é que é o objetivo mais difícil. Mas como é que se consegue que um território tenha gente? Porque os territórios só existem com gente. E eles muitas vezes, quando tentam dizer que Paredes de Coura está a perder habitantes, então eu digo isto, e não digo isto para magoar os municípios vizinhos, então vejam nos outros. Em Monção, em Arcos de Valdevez, e estou a dizer municípios, independentemente de serem do PS ou do PSD. Isto acontece em todo o país. E Paredes de Coura, ao contrário não estou a dizer dos municípios do meu distrito, mas da maior parte dos municípios do país, compreende uma coisa, que é: não é possível mudar a curva demográfica, porque isso também era preciso mudar a curva mental, era preciso mudar a cultura e a maneira de pensar das pessoas. Então, como é que fixamos pessoas no território? Sabem como? Com o emprego, que aí evitamos que os jovens imigrem. Mas aí vamos dar e há outra coisa, e depois tornar o território atrativo, dinâmico, para sazonalmente, inicialmente, e depois de forma frequente, trazer pessoas ao território. Acredita que vai conseguir isso? É que eu não acredito. E ter uma imagem positiva do concelho, para que depois venham pessoas para se fixar. Porque isto e acontece que esses candidatos até me dão pena. Dão-me pena que eles pensam que as pessoas não são inteligentes, que prometem às pessoas as aldeias gordas e cheias de gente, como se fosse possível. Não é possível. Sabem quantos filhos eu tenho? 2. Sabem quantos filhos? Eu sou de uma família, o meu pai sabe quantos filhos teve? 6. Eram outros tempos. Ou seja, e acham que é o problema económico? O meu pai não tinha condições económicas tão boas como eu tenho. Eu tenho boas condições económicas e só tenho o quê? 2 filhos. Também não podemos associar que isto da natalidade tem a ver com a economia. Tem em parte, mas não na totalidade, porque evidentemente se o país mergulha numa crise económica, as famílias têm menos filhos, certo? Certo, mas o facto de um país estar a passar por um período melhor, não vamos ter os filhos de antigamente, porque isso é
É demagógico. Um casal com 3 filhos é notícia. Agora, emprego, fábricas, dinâmica cultural, grandes eventos internacionais como estamos a fazer, não conseguimos trazer pessoas ao território? Conseguimos. Muito bem. Viramos agora para um outro item que tem merecido grande dedicação do atual Executivo Municipal, a cultura. De que forma é que o PS pretende apostar na cultura em Paredes de Coura nos próximos anos? O PS vai apostar e cada vez mais. Eu sei que faz parte do seu vernáculo. Eu sei que muitas vezes a oposição acusa a Câmara de Coura de gastar muito dinheiro na cultura. Eles nem percebem uma coisa, não é gastar, é investir muito dinheiro. Porque, de facto, aquilo que promove a mobilidade social, aquilo que promove a educação, é a cultura. E, além do mais, há uma coisa que a oposição se esquece. É que hoje em dia já não é só cultura escolar. Nós temos que ter jovens competentes do ponto de vista escolar e do ponto de vista curricular, mas também temos que ter jovens emotivos, dinâmicos, com capacidade de se relacionar com as outras pessoas, até com um estímulo de ganharem confiança para depois liderarem uma câmara, uma empresa, fazerem parte de uma organização, de uma ONG, seja lá do que for. E como é que se faz isso? Com cultura, meus senhores, porque muitas vezes, quando até pode haver uma formação escolar muito boa, mas se não há uma formação artística, cultural, naturalmente que as pessoas só são meias pessoas, e a cultura é fundamental. Eu costumo dizer, quando fui para Coimbra estudar, aprendi tanto na universidade, como aprendi tanto nas conversas até a altas horas da noite, com os colegas de outros cursos e com alunos de outras terras. E com isto estou-me a lembrar de um evento que tem crescido de forma notória, um deles é o Mundo ao Contrário. É para continuar. E não é só isso, é para ver, imagina, a nossa oposição acredita na aposta cultural da Câmara, certo? Eu vou aos concelhos vizinhos e toda a gente me dá os parabéns e diz, vocês lá em Coura estão a fazer um trabalho bom, porque a cultura é fundamental. Portanto, até eu acho que lhes ficava bem, em vez de dizerem mal da cultura, a dizer, ganhavam mais votos à oposição se dissesse que ainda ia investir mais dinheiro na cultura, porque eles depois utilizam um truque, que é um truque demagógico, que é, nós vamos acudir às freguesias. Mas vão acudir às freguesias como? Se nós gastamos 4 milhões na rede viária das freguesias. Eles ainda não perceberam porque é que não têm candidatos, muitos candidatos, que é uma pena, isso de facto é uma pena, ainda não perceberam porque é que não têm candidatos em muitas juntas. Porque o trabalho que foi lá feito foi muito bom. E depois há esta coisa de tentarem dizer, cortar na cultura para investir nas aldeias. Não. Nós temos que investir nas aldeias e temos que investir na cultura. Porque fazer campanha com manicaísmos, com o bom, com o mau, não existe. Nem nós somos bons, nem a lista opositora é má. Isso é infantilidades. A lista opositora tem o projeto deles. Merecem respeito e merecem ser tratados com dignidade. E o mesmo em relação a nós. Agora, nós apresentamos projetos, eles apresentam projetos. E depois as pessoas que decidam. Agora, fazer campanha do ponto de vista só da crítica, eu acho que é inconsequente. Isso é até um conselho que dou. Outro dos eventos que marcou o seu mandato foi a Escola do Rock. Continuará a ser uma forte aposta. A Escola do Rock, o Lego, o Congresso Vegetariano. Vamos agora ter um conjunto de atividades ligadas à robótica e à impressão 3D, também fazer um evento internacional. Vamos aproximar os miúdos das fábricas, ter um projeto escolar em que as escolas trabalhem com as empresas, para os miúdos terem iniciação ao mundo empresarial, porque o que está a acontecer em Coura é que já estamos a conseguir fixar licenciados nas indústrias e naturalmente que temos também que criar em Paredes de Coura uma cultura empresarial, uma cultura de emprego e naturalmente que também se houver alguma competição entre as empresas, os salários sobem ligeiramente, que também é importante. E por este andar, Paredes de Coura já não é só o festival. Sr. Presidente, alguma vez sentiu que Paredes de Coura esteve dependente do festival que criou? É um dos fundadores? Sim, eu acho que o festival será sempre a grande marca, obviamente. O festival será sempre a grande marca, o grande chapéu de modernidade que deu nome a Paredes de Coura e que afirmou o nosso território de uma forma indelével. Isso não há retorno.
Agora, o que nós temos o que estamos a tentar fazer é apanhar esta boleia ou apanhar esta energia, este espírito positivo do festival para depois alargá-lo às outras áreas. E é isso que temos que fazer, porque quando se teve aquela ideia de lançar o projeto O Coura Sem Paredes, o Coura Sem Paredes no fundo é deitar os muros abaixo para que as pessoas que vinham ao festival espreitassem no muro e vissem a realidade que está por detrás do festival. E por trás do festival está uma série de eventos internacionais. Se o festival é um evento internacional, a maior parte das pessoas é que não tem essa noção, mas a maior parte dos eventos que Paredes de Coura são internacionais. O Lego, por exemplo. O Lego, o festival, o Congresso Vegetariano. O Mundo ao Contrário. O Mundo ao Contrário. Agora o da robótica de que vamos fazer. Ou seja, nós fazemos coisas para o mundo e naturalmente que de início as coisas até podem crescer pouquinho, mas depois devagar e com inteligência as coisas crescem. E o que é um facto hoje, e dizia muito bem, por detrás do festival há um novo mundo que as pessoas já compreenderam. Agora que o festival é o grande chapéu, isto é indesmentível. Muito bem. Da cultura vamos abrir agora um outro dossiê importante para os eleitores. A saúde. O seu mandato ficou indubitavelmente marcado pela inauguração da Unidade de Cuidados Integrados em dezembro do ano passado. Sr. Presidente, que apostas ao nível da saúde tem a candidatura do PS? Nós temos alguns projetos de diagnóstico e temos alguns projetos que vamos implementar brevemente. Agora, o que acontece com a saúde? Eu com a saúde estou à espera de uma coisa, é que em relação à educação, nós nos últimos tempos assistimos a um conjunto de transferências de competências. Agora este governo estava a dizer que no domínio da saúde também iria transferir uma série de competências para os municípios, porque muitas vezes o que acontece no domínio da saúde é que a saúde ainda está muito centralizada e as câmaras têm muita dificuldade muitas vezes em agir, e não é só agir do ponto de vista financeiro, é agir do ponto de vista legal. Por exemplo, eu se quisesse, mesmo que a Câmara quisesse pagar um corpo clínico para comatar as insuficiências que existem no sistema de saúde central, naturalmente que a Câmara tem alguns procedimentos legais e algumas dificuldades, não temos tanta liberdade como isso. Agora eu também acho que fazia sentido as câmaras terem um papel mais ativo e mais importante no domínio da saúde. O que eu espero agora, brevemente, é que na próxima transferência de competências, que devem estar, acho eu que depois deixaram para depois das eleições, porque o assunto era demasiado sério e podia até criar muito ruído durante a campanha eleitoral, e o assunto será para depois das eleições. Mas o nosso primeiro-ministro, porque também já foi presidente da Câmara de Lisboa, tem uma vontade que já foi manifestada nos meios de comunicação social de transmitir um conjunto de competências para as autarquias. Sr. Presidente, mas em medidas concretas, o que é que já é feito em Coura e o que é que vai passar a ser feito? O que é que já é feito? A assistência aos idosos, por exemplo. Temos a unidade móvel de saúde, que já faz um trabalho muito importante junto das freguesias, onde faz visitas regulares para medir o nível da glicémia dos doentes, para ver a tensão, para ver fazer alguns testes pequenos de diagnóstico e controlar até algumas pessoas que têm alguns problemas de doença crónica. Sim, indiscutivelmente vai continuar. Junto da escola, estamos agora a tentar ter um programa que está direcionado para uma alimentação mais saudável, ou seja... De 15 em 15 dias, não é? Que as crianças têm uma alimentação... Mas não é só no nível da alimentação vegetariana, é tentar, até nos próprios programas, introduzir mais medidas no sentido de incentivar comportamentos e hábitos alimentares muito mais saudáveis, porque nós não podemos continuar, e aí posso dizer que é um trabalho da Maria José que ela está a desempenhar com muito cuidado e aturo, e é uma área que lhe é muito sensível, e ela estamos fartos de falar, e é aí que temos que continuar a apostar,
que é no sentido de que nós não podemos acudir à saúde sempre quando já temos, não podemos acudir aos problemas que surgem no âmbito da saúde só do ponto de vista a posteriori. Nós temos que ter prevenção, temos que ter cuidados primários, temos que ter um programa de educação no sentido de estimular os próprios hábitos alimentares. Agora, do ponto de vista daquilo que a Câmara pode fazer, muitas vezes é limitado. Ainda agora, para abrir o centro de saúde na altura do festival, foi difícil, porque de facto aquilo nós o que muitas vezes podemos fazer é pressão, e vamos continuar a fazer pressão no sentido dos serviços funcionarem cada vez melhor, mas o que eu espero é que deem competências, às câmaras municipais, e que na gestão da saúde, que a relação que a Câmara tem com o centro de saúde não seja aquela relação que agora também cada vez menos, que era ou cortar a relva ou fazer uma pequena reparação. Se bem que ter um governo da mesma cor política ajudou, não ajudou, Sr. Presidente? Não, eu acho que isso muitas vezes, outras vezes ajuda, outras vezes não ajuda. O caso do Tribunal, por exemplo, não é? Não, o Tribunal também era uma questão de... Alguém fechou, alguém o abriu. Sim, o Tribunal é uma questão de justiça, e viu-se, porque Paredes de Coura, quando fecharam o Tribunal, e na altura para nós e isto é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que nós muitas vezes pensamos que muitas vezes o sucesso de uma governação se vê pelos resultados alcançados, mas eu acho que muitas vezes o resultado de uma governação vê-se mais pelas adversidades que conseguimos ultrapassar. E não sei se as pessoas que nos estão a ouvir sentem isto ou percebem isto, sabem o que é um grupo de jovens que chega à Câmara e a primeira situação difícil que tem que lidar é com o fecho do Tribunal. Com o investimento a crescer. É que o fecho do Tribunal não era só isso, é que mostrava impotência institucional, mostrava desqualificação do território, era um rude golpe na autoestima e no orgulho de Paredes de Coura, ser a única vila do distrito de Viana do Castelo que não tinha tribunal, e nós tivemos que lidar com isso. Exatamente, vocês motivados. Muito bem, ainda me lembro quando recebemos a notícia, nunca mais me esquece. Estava a chover, era um dia de invernia, e nunca mais me vai esquecer. Mas a partir desse dia lutámos com todos, vocês nem imaginam, as diligências, os trabalhos que foram, as reuniões que marcámos. Eu até costumo dizer, isto até é vaidade excessiva, mas também de vez em quando devemos a ter. Eu acho que muito deste trabalho da reabertura dos tribunais a nível nacional, muito desse trabalho foi feito aqui por um município pequeno, junto do Governo Central, junto da Ministra da Justiça, junto de todos os agentes judiciais, no sentido de repor uma situação que nós achamos que era de profunda injustiça. Irracional, como se chamou. Irracional. O Tribunal de Paredes de Coura fecha por 4 processos. Nós batemos os documentos todos, lemos tudo, e nós, quando eles argumentavam que o Tribunal de Coura fechou pela pendência processual, houve muitos dos tribunais que tinham uma pendência menor e não fecharam. Agora, tentaram-nos enganar que fecharam por critérios que foram manipulados e utilizados de acordo com a vontade política que na altura o governo tinha. E foi uma justiça tão grande que ainda agora há pouco tempo deram uma notícia, saiu uma notícia na comunicação social que dava nota da atividade ou da vitalidade processual de cada tribunal, e Paredes de Coura era o segundo com 23 processos. O primeiro era Severo do Vouga. Quer dizer muito, não é? Quer dizer muito, que basta ver qual é a população de Severo do Vouga e qual é a de Paredes de Coura. E Paredes de Coura tem muita mais vitalidade, com 23 processos, do que qualquer outro tribunal do país. Portanto, reabrimos o tribunal está de saúde, estamos a fazer obras, e naturalmente que acabou por se repor uma situação de injustiça
pela qual nós muito lutamos. Muito bem. Sr. Presidente, a educação é outra das pastas que tem merecido uma fatia generosa nos orçamentos municipais de Paredes de Coura, algo que certamente faz sorrir Tiago Brandão Rodrigues, nomeado ministro desta tutela durante o seu mandato. As obras na escola estão anunciadas. Quando é que arrancam? De que forma é que vão decorrer? Sim, as obras na escola já começaram, até antes destas. Estas já começaram, as profundas. Mas a primeira obra que fizemos, a primeira intervenção que fizemos na escola não foi pintar. A oposição é que anda muito esquecida. Acho eu que mesmo a Fanta era capaz de fazer um bocadinho, era capaz de ajudar. Ou pelo menos as pessoas informarem-se ou lerem as atas da Câmara, também dava jeito. Que é o seguinte, a primeira intervenção que nós fizemos na escola não foi uma pintura, ou melhor, foi uma pintura que custou quase 400 mil euros. Na altura nós fizemos uma candidatura, ainda era o governo do PSD, para fazer essas obras. E as obras não eram obras de fachada, era o revestimento das paredes exteriores, Os caixilhos das janelas, não é? Os caixilhos das janelas, as coberturas, e para fazer aquilo tudo gastou-se 400 mil euros, não foi uma pintura. A escola a partir daí, só com essa intervenção, passou a ter mais conforto térmico, mais isolamento acústico, os miúdos passaram a ter quase uma escola nova, portanto não foi uma pintura. Mas não foi uma pintura, e na altura nós fizemos uma candidatura, o governo do PSD disse não, e nós gastamos do bolso dos courenses, porque não é do nosso bolso, que o dinheiro é dos courenses, gastamos do dinheiro dos courenses 400 mil euros. E agora vamos gastar 2 milhões e tal na escola, que vamos ficar com uma nave espacial, ou seja, onde os nossos meninos de Paredes de Coura, os nossos jovens, vão ter uma das melhores escolas do país. Quando é que esta nave espacial começa a ser construída? Já começaram as obras na escola, aliás já estamos a preparar que isso vai ser inevitável e vai criar algumas situações de constrangimento e inconveniente. Mas o ano letivo arranca na normalidade. Na normalidade, mas já estou a avisar os pais, os encarregados da educação, que vai ser um ano um bocadinho atribulado, mas nós estamos a tentar evitar isso, porque a grande parte do tempo de aulas vão ser em contentores com condições, mas não há outra forma. Mas temos que fazer um sacrifício de um ano para depois termos uma nave espacial, como eu costumo dizer, porque além da cultura, a educação é uma aposta fundamental. Se as pessoas acham que investir na educação que é um desperdício, que é infrutífero, então que apostem em investir na ignorância e depois verão os resultados. Pois é, e depois há toda aquela educação que deve ser feita fora da escola, como já falamos aqui, educação barra cultura, não é? Que é o complemento. Não faz sentido apostar só numa área, até porque essas áreas cada vez acabam por fluir e interpenetrarem-se cada vez mais. Isso já foi tempo em que a escola era das 9 às 5, não é? Das 9 às 5 e o único centro de conhecimento. Hoje os miúdos aprendem em todo lado e por isso é que eu também sou adepto e irei fazer um esforço nesse sentido de introduzir cada vez mais as novas tecnologias na escola. Se utilizarmos o telemóvel somente para ver o Facebook, acho eu que é um mau instrumento pedagógico, mas se utilizarmos o telemóvel ao serviço do estudo e da investigação, e da procura de conteúdos, aí já pode ser um bom instrumento. É como tudo, as novas tecnologias nunca são más, é o uso que nós fazemos sempre nas novas tecnologias é que pode ser mau ou bom. Sr. Presidente, ensino especial, como é que está em Paredes de Coura, o que é que está a pensar o Partido Socialista? Eu diria que não adianta estar aqui, nós o que é que fazemos? Nas áreas em que nós temos responsabilidade e que podemos apostar, nós fazemos-lo. Há as outras áreas que são do Ministério da Educação, por exemplo. Havia uma lacuna muito grande no pré-escolar. E aqui aproveito, isto chama-se mesmo aquilo que se diz uma alfinetada, não é? De dar uma picada. Também a oposição disse no programa na apresentação do seu programa, fez um conjunto de propostas, que também não leram as atas ou não leram os jornais, que nós já temos. Que é, eles falavam no reforço das atividades no pré-escolar. Língua estrangeira, por exemplo. Já tem. Música clássica, já tem. Expressão dramática, já tem.
Podiam propor olaria ou cerâmica, também era capaz de ser mais interessante. Agora não proponham coisas que já estão, ou leem as atas, ou informam-se. Mas o ensino especial, de que forma é que a Câmara está a pensar apoiar, se é que vai apoiar? O ensino especial nós apoiamos dentro das nossas limitações e aquilo que podemos fazer, mas isso é uma área que diz mais, que é uma área que é da inteira responsabilidade do Ministério da Educação enquanto organismo central e não da Câmara Municipal. Nós também sabemos quais são as nossas funções e as áreas em que podemos, de facto, desempenhar um papel muito importante. Agora, naquelas famílias que têm dificuldades, que têm crianças com necessidades, nós procuramos, através do apoio social, comatar essas situações, porque a aprendizagem também se faz com boas condições em casa e com boas condições, propiciar boas condições aos alunos, e é isso que nós procuramos fazer. Sr. Presidente, na reta final, desporto, como é que está a Câmara na promoção do desporto? Está mal. Ora, nem mais sinceridade acima de tudo. Não é porquê? Porque nós precisávamos de fazer uma pista de atletismo, ou melhor, não é preciso gastar milhares de euros, mas também me causa alguma estranheza e causa-me alguma tristeza que os miúdos, sobretudo os miúdos do atletismo, muitas vezes no inverno treinem no parque de estacionamento ou não tenham um espaço para treinar condignamente. E agora, o que é que há a fazer? E agora nós estamos a tentar desenvolver esforços, e não é só desenvolver esforços, não vou nem fazer nenhuma promessa eleitoral, mas estamos atentos e achamos que devemos propiciar ou criar condições para que muitos dos miúdos, e alguns deles com resultados que estão no atletismo, tenham condições para praticar a modalidade. Ou seja, até fica bem, se vamos terminar a entrevista, depois de dizermos que de facto tínhamos um papel muito positivo, também fica bem aos políticos dizer que em determinadas áreas estão mal, não é? Exatamente. Estamos mal porque aí podemos fazer muito. Aquilo que temos feito até a atualidade são apoios, e uma coisa é dar apoios, outra coisa é ter um espaço ou ter um lugar onde tenham condições propícias para a prática dessa modalidade, e é isso que nós estamos a tratar. E apoios aos clubes, Sr. Presidente? Os apoios ao clube são aqueles que nós achamos que devemos dar ou que podemos dar, e na média do distrital até não estamos mal, e reconhecemos que os clubes desempenham um papel muito importante. Então o futsal feminino do Castanheira, bem... Sim, e o futsal feminino do Castanheira, por exemplo, o Sporting Clube Courense faz um trabalho notável, e também com a ajuda de muitos pais que estão na direção, não somente na equipa sénior, mas com a iniciação ao futebol, com a equipa de iniciados, de benjamins e de juvenis, que fazem um trabalho que eu diria notável, sobretudo nas camadas jovens, e ocupar os jovens com a prática desportiva é muito louvável, e nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de apoiar os clubes. Muito bem, para fecharmos, Sr. Presidente, Sr. Candidato pelo Partido Socialista, uma mensagem ao eleitorado de Paredes de Coura. A mensagem que deixava era a seguinte: numa democracia uma democracia só tem força, só é viva se nós não considerarmos que somos os melhores do mundo, ou que o nosso caminho, até podemos defender que o nosso caminho é o caminho certo, mas nunca devemos pensar que o nosso caminho, as nossas ideias, o nosso programa é o único, e por isso é que devemos respeitar os nossos adversários. Eu também espero que os nossos adversários façam uma campanha mais pela positiva do que pela negativa, e uma das coisas que eu defendo, e acho isso também é um sinal de vitalidade democrática, é que as pessoas venham, que as pessoas no dia 1 de outubro, que as pessoas votem, que as pessoas participem, porque não há e que as pessoas escolham, nem estou a dizer para as pessoas votarem na minha lista e no PS. Eu só peço às pessoas que se dirijam às sedes de votação, às sedes das juntas de freguesia, e votem, e que escolhem,
e que escolham, porque eu ficaria muito triste se a abstenção em Paredes de Coura aumentasse nestas eleições, e o que torna um processo eleitoral mais vivo, mais forte, mais democrático é a participação cívica, e que as pessoas votem, e que as pessoas escolham, porque as pessoas não se podem esquecer, que as pessoas não se podem esquecer que muitas pessoas deram a sua vida para que a gente tenha este direito, e além de ser um direito, votar também é um dever. Portanto, participem, ficaria muito contente. Está a mensagem de Vítor Paulo Pereira, candidato pelo PS à Câmara de Paredes de Coura nas próximas eleições autárquicas, um PS ao leme do Conselho há várias décadas, que pretende continuar a trabalhar em prol dos courenses. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com nova entrevista e um novo candidato. Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista.